Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu abri aqui esse vídeo, gente, para falar com vocês e deixar registrado, né? Gente, se tiver barulho aí, vocês relevem, viu? Ó, acho que tá passando aí a moto da tapioca, gente, né? Um moço que vende tapioca e bolo, viu? Também tá o ventilador aqui, né? Porque aqui no meu quarto é muita quentura, gente. É um dia para ser feliz e um dia de tristeza, gente, né? Mas gente, que eu ainda não tô acreditando. Eu ainda não tô acreditando, gente. Eu não sei se eu tô olhando pra tela, se eu tô olhando pra câmera, não sei. Mas eu ainda não tô acreditando. Perdão, gente, né? Perdão, eu abri o vídeo assim, né? Chorando. Gente, eu quero falar com vocês o que está acontecendo, né? O que está acontecendo realmente, né? Eu não sei, gente. Eu não sei realmente como explicar a vocês, como falar pra vocês, como comunicar com vocês, como falar com vocês. Eu não sei, gente. Mas eu tô aqui, né? Hoje é dia 12 de março, gente. Hoje é dia 12 de março. E eu não caiu ainda a ficha, gente. Não caiu a ficha. Não sei ainda realmente se eu estou, né? Se eu estava, né? Eu estava, gente. Vou falar pra vocês do começo, né? Pra vocês entenderem. E eu tive um aborto, né, gente? Eu acho que foi um aborto, né? Porque eu conversei com a minha irmã mais velha. Eu procurei ajuda, né, do postinho aqui. Conversei com a agente de saúde. Ela me mandou ir ser atendida pela enfermeira. Mas eu sei, gente, que pra tudo tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Sei se tudo tá acontecendo é porque Deus não queria, né? É isso, gente, né? Tudo indica que eu tive um aborto sem saber que eu estava grávida, né? Eu não sabia. E posso dizer que eu acho que é, né, gente, um aborto, porque eu passei, gente, um mês e pouco sem vir a menstruação. Eu já tenho um relato, gente, que eu tenho a endometriose, né? Eu tenho um relato que eu tenho a endometriose, mas não foi confirmado. Mas eu sei que eu posso ter a endometriose, né? Eu não sei explicar pra vocês como é essa doença, mas eu sei que tem tratamento, né, gente? E muitos que têm essa doença não podem engravidar e muitos podem engravidar, né, gente? Dói muito porque minha cabeça, gente, está doendo muito, muito, muito mesmo. Depois que eu subi, né? Depois que tudo aconteceu hoje, que eu fui clarear um pouco mais a minha mente, gente. Porque
eu tava tomando, gente, como vocês sabem, eu tô casada, né? Tô morando com o menino, né? Já tá com 4 meses, já faz 4 meses que eu tô com ele, né? E há 1 mês e pouco a minha menstruação não veio, gente. Não veio. Eu passei 1 mês todinho sentindo cólica. 1 mês todinho. E o meu seio, gente, assim, ó, os meus seios, ele ficou muito inchado, doendo, dolorido, gente. Tava doendo muito, muito, muito mesmo. Meus seios nunca doeu em nenhuma menstruação, tanto como agora, gente. Foi muito profundo, muito mesmo profundo. A dor que eu senti nos meus seios, eu não podia nem... Gente, tinha vezes que eu dormia sem blusa. Quando eu dormia sem blusa, que eu ficava assim assim, com os seios, a barriga para baixo, doía muito, muito mesmo. Meus seios não aguentava nem tocar assim. E a cólica era constante, era cólica o mês todinho. E a menstruação não deu sinal. E tudo isso, gente, aconteceu várias coisas na minha vida, né? Em meio de tudo isso, eu vou contar pra vocês, gente, a verdade, né? Em meio disso aqui tudo, eu me separei, né? Tive uma separação com o menino que eu estou, né? O Valmir. A gente teve uma pequena separação. E aí ele passou 1 semana, gente. Uma separação de 1 semana. Foi uma separação de 1 semana, gente. Aí eu fiquei indo pra igreja. Eu visitei as igrejas, mas minha irmã mais velha agora, ela é evangélica. Ela voltou pra igreja, ela e meu cunhado. Gente, se tiver barulho de marquita, é o vizinho, gente, não tem como. Tenho que gravar esse vídeo pra falar pra vocês, pra deixar registrado aqui, que hoje é o dia 12. Não foi hoje, gente, que eu perdi, assim, não foi hoje que eu tive esse aborto. Tudo indica que é um aborto, né, gente? Não foi hoje, já tá, se eu não me engano, a gente já tá com 5 dias, eu não sei, gente, mais ou menos. Se é 5, se é 4, eu não sei, gente. Ou se é mais, eu só sei que eu passei 1 semana, né, eu e o Valmir, né, esse menino que tá comigo atual, a gente passou 1 semana sem ficar junto, assim, gente, né, sem morar junto, né, ele foi embora pra casa da mãe dele, mas ele tinha vindo pra cá umas 2 vezes. Foi, nessa semana ele tinha vindo umas 2 vezes. E eu já tava com 1 mês e pouco atrasada, né? Não tinha vindo a menstruação. Aí teve um dia dessa semana, gente, que eu sofri muito com cólica. Eu sofri muito, com muita dor de cabeça, gente. Muita dor de cabeça, muito mesmo. Minha cabeça ficou muito doendo. Doía a sobrancelha, doía assim o olho. Gente, passei um sufoco a noite todinha, gente. Eu chorando, eu sozinha em casa, né? Não, sem ninguém, só eu e meu gatinho, né? Eu e o Romeu. Ele não tava, né? Porque ele tinha ido embora, tinha ido pra casa da mãe dele. Tava trabalhando, ele me falou que tava trabalhando, né, de vigia, e tava muito ocupado, gente, trabalhando, né, que ele trabalhava de vigia à noite, e sábado e domingo também pelo dia, né, gente. Aí eu fiquei muito só nessa semana, gente, aí foi que eu fiquei doente, com muita dor de cabeça mesmo. E aí eu fiquei vomitando, eu vomitei a noite todinha, gente. Eu vomitei a noite todinha, só água. Tinha tomado um ibuprofeno, um remédio para dor de cabeça. Tomei 2 remédios, não passou, gente. Não passou. E nesse meio tempo, gente, nessa semana eu tinha visitado a igreja, né? Tinha se apegado mais com Deus, né, gente? Eu me apeguei mais com Deus. Aí, quando eu cheguei em casa, gente, eu fui orar. Eu não voltei para a igreja, né? Mas no meu coração, gente, eu voltei. E eu me declarei que eu voltei.
testemunho, gente. Assim, eu tava indo pra igreja e o pastor aqui da igreja, do conjunto aqui próximo meu, gente, a gente vai pra essa igreja e vai pra outra, né, do outro conjunto, do Teotônio, conjunto Barnabé e conjunto Teotônio. Aí aqui próximo à minha casa, ele revela tudo, Deus usa ele muito mesmo, pastor. E ele, minha gente, primeiro foi a irmã revelou umas coisas, né, que eu ia, muitas coisas, gente, só que eu já esqueci, muitas coisas eu já esqueci, porque eu tenho um problema, né, de esquecimento. A minha irmã que lembra, minha irmã mais velha, e depois o pastor me chamou até a frente e disse que o meu ovários, não sei se é assim, gente, assim, dentro Deus estava limpando, e ele estava vendo, tipo, que nem fosse uma criança dentro do meu ovário aqui dentro de mim. Ele não falou que viu uma criança, que parecia uma criança, e Deus estava limpando e me chamou lá na frente, gente, e orou por mim, mandou a irmã orar assim na minha barriga, colocou a mão na minha barriga, gente, começou a orar, e eu senti que eu estava sendo curada, da endometriose. Eu podia já estar, né, gente, grávida naquele momento, e eu não sabia. E eu não sabia porque eu nunca engravidei, gente. Eu nunca abortei na vida, nunca tive um aborto espontâneo, nunca na minha vida, né? Eu não sei nem como é que fica grávida, né? Mas tudo indica que eu tava, né? A minha irmã disse que o sintoma era de gravidez. E, gente, e aí eu me apeguei muito a Deus, né? Vim pra casa confiando em Deus que o meu útero estava curada. Eu estava curada da endometriose, que Deus ia me dar o meu milagre, gente. A qualquer momento. Eu estava crendo nisso, né? Mas eu estava crendo nisso, já estou crendo, gente, que Deus ainda vai me dar o meu milagre. Isso aconteceu, né? Desculpa aí. Hoje, gente, eu falei com a agente de saúde e ela mandou ir pra enfermeira. Cheguei lá, mas minha irmã, gente, a gente esperou um pouco, né? Aí ela mandou a gente fazer um teste de gravidez, gente. A gente fez esse teste lá, não vai mostrar pra vocês, gente, não mostra, não sei se mostra, mas essa tem a lista bem forte. E pra cá mais, gente, tem uma lista que é, que tem uma lista que ela ficou meio apagada, né? Não dá pra ver, gente, não vai dar pra ver, eu preciso do teste, não vai dar, mas eu vou deixar umas fotos aqui pra ver se vê, pra ver se vocês vê mesmo. Mas a minha irmã disse que tem outra lista meio apagada, disse, já baixou, como o feto não está mais dentro de mim, né, diz ela, né, e também a enfermeira. Aqui assim dá pra ver a lista mais fraca, gente, mas na tela não dá, né, pra vocês verem, na tela eu acho que não dá, gente, pra ver. Acho que não dá pra ver, gente, na tela, né, uma lista mais fraca. E, gente, a minha irmã disse que eu tava assim, e a enfermeira disse que eu posso estar, eu podia estar, gente, né, mas eu perdi, eu acho. E nessa semana, gente, que eu fiquei só, me apeguei muito a Deus, eu orei dentro de casa, clamei o nome de Deus, né, gente, eu clamei o nome de Deus, se fosse de Deus, que Deus trouxesse ele, que Deus colocasse a mão no meu casamento, que Deus, se não fosse de Deus, que ele não precisava mais me procurar, nem eu procurar ele mais. E aí, gente, aí Deus fez, né, ele voltou, né, gente, ele voltou pra casa. Eu aceitei de volta, né, gente, porque foi uma separação, não houve assim, né, gente, não houve aquelas coisas de traição, não foi por bobeira mesmo, bobagem, né, gente, que a gente separou e que podia ser consertado, né, e aí a gente voltou
Só que, gente, antes da gente voltar, eu tinha ido para o hospital. Eu tava com muita mesmo dor de cabeça, dor nos olhos, assim, vomitando e com aquela agonia muito forte. Eu passei a noite todinha chorando, aí abri a porta para ver se vinha alguém me ajudar. Eu até liguei para esse meu marido agora, né, gente, não tá comigo, mas ele não podia vir, né? Ele disse que veio ainda, só que quando chegou aqui eu já não tava mais, porque meu pai me ajudou, gente. Minha mãe acordou logo cedo, viu eu chorando. Aí ela foi dizer meu pai veio aqui, me deu a passagem para mim procurar um carro, mas eu não podia me levantar, a gente era muita dor de cabeça, muito forte mesmo de cabeça. E eu não podia me levantar, gente. E a minha mãe, meu pai foi atrás de uma moto e eu me arrumei, disse, mãe, não estou aguentando mais. Eu vesti uma roupa e fui embora, vesti um casaco e fui embora, gente. Quando eu cheguei lá na esquina da rua, meu pai estava de bicicleta com um mototáxi me esperando para mim ir pro hospital, gente. Meu pai arrumou o mototáxi. O meu pai me deu dinheiro, gente. Meu pai ajudou muito. Eu agradeço muito que ele me ajudou nesse dia. E eu consegui chegar no hospital, gente. Só que quando eu cheguei no hospital, eu falei que eu tava com muita dor de cabeça, muito mesmo, vomitando a noite todinha. Vomitando, gente, a noite todinha. E... né, vomitei a noite todinha. E aí, gente, eu falei, né, chegou. E aí, gente, eu falei lá na triagem, né, lá no hospital onde atende, que eu tava um mês e pouco sem menstruar, mas naquele dia a gente tinha vindo um pouco de sangramento. Eu sangrei um pouco e eu não sabia se era menstruação, gente, que não parecia menstruação. Aí eu não estava com nesse dia não estava com dor de cólica, só com dor na cabeça, nos olhos e vomitando. Aí quando eu cheguei lá eu falei, eu tô um mês e pouco sem menstruar, mas deu um sangramento, não sei se é menstruação, eu estou com muita dor de cabeça, enxaqueca, sinusite e vomitando. Aí veio de ela colocar lá, gente. Quando eu fui atendida pelo médico, o médico veio de fazer um exame, né, do beta-HCG, eu não sei, gente, um exame de sangue para saber se eu tava realmente, mas ele não fez, gente. Disse que vamos ver, né, vamos ver passando os dias se você tá mesmo realmente. Mas aí naquele dia, gente, eles passaram 3 injeções, 3 medicamentos e o soro na veia, gente. Eu tomei o soro na veia e tomei as injeções no soro. E aí, gente, tomei até um remédio para me acalmar, que eu tava chorando muito mesmo, que era um dia clonazepam. Me deram lá, né, gente, para mim tomar, para mim ficar mais calma. E aí eu não tava com dor de cólica nesse dia, gente, não tava mesmo. Mas era deles, eles que tinham que ter feito, gente, eles tinham que ter feito o exame de sangue. Eles não fizeram em mim, né? Eu não sei se foi, gente, eu não sei se foi, tudo indica que eu estava assim, que foi um aborto espontâneo, né? Eu não sabia que eu estava grávida, mas tudo indica assim que pode ter sido os remédios do hospital, né, gente? E também, uma semana antes que a gente se separou, né, gente, que o meu marido atual, que é o Valmir, foi embora, ele passou essa semana fora, eu tinha tomado, tava tomando também, gente. Não, ele tava aqui ainda, eu tava tomando um remédio que ele limpa o útero. Eu não sei se você conhece, gente, é o Xi amarelo e o unha de gato. Unha de gato e o Xi amarelo, não sei se é assim que fala. Eu tava tomando esse medicamento, gente, que é feitos naturais, né? A minha irmã pesquisou muito esse remédio, gente, ele faz a limpeza no seu útero, ele limpa, só que você não pode tomar ele antes de menstruar. Tem que tomar ele na menstruação, porque para fazer a limpeza na menstruação, que você não está tendo ali relação com o seu cônjuge, né, gente? Não está tendo relação. Aí eu tomei antes, gente. Eu já estava passando um mês e pouco sem vir a menstruação. Aí eu fui tomar. Passei uns 4 dias,
Foi uns 4 dias, eu acho, tomando. Aí, quando eu tava tomando, aí nesse dia eu fiquei doente e fui pro hospital. Aí eu não sei se foi esse remédio, gente, que fez, né, eu abortar, junto com umas injeções, eu não sei, gente, como foi, eu não sei realmente, eu não sabia que estava, né, e eu não sei se foi ele, se foi o outro remédio, só sei, gente, que eu estava tomando esse medicamento, né, por conta própria, eu e minha irmã, pra gente limpar o útero, e Deus dá o nosso milagre, gente, né? Porque esse remédio, ele faz a mulher engravidar. Mas não é que ele faz a mulher engravidar, ele limpa o útero da mulher, gente. Ele desmancha cisto, ovário policístico, mioma, esse monte de coisa. Ele é bom para isso, gente, para limpar, fazer a limpeza. Só que eu tomei antes da menstruação, gente, um pouco antes da menstruação, e depois eu parei. Quando eu parei, eu fui pro hospital. Aí quando eu voltei, gente, eu não sei se foi, não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, gente, essa semana que passou, né, gente, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas eu só sei que eu senti muita dor de cólica, gente, uma cólica muito grande, foi depois, sim. Agora eu lembro, foi depois que eu fui pro hospital. Uma cólica muito, muito grande mesmo. Lá embaixo mesmo. Não foi no pé da barriga, foi embaixo mesmo. E eu nunca senti aquela dor de cólica, gente. Nunca senti. Foi diferente. Foi diferente, gente. Eu não sei se foi a dor de abortar. Não sei, gente. Só sei que eu senti essa dor. E eu fui no banheiro. E eu tomei remédio, né, gente? Pra passar a dor também, né? Tomei ibuprofeno, tomei nimesulida, né, gente? Porque pra mim era uma cólica normal, uma cólica, mas eu sabia que ali tinha alguma coisa errada, o meu ali, gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Aí eu fui pro banheiro, gente. Aí de repente deu aquela dor de cólica bem forte. Quando eu tirei a minha roupa, gente, eu vi, eu não posso mostrar aqui pra vocês verem, porque aqui é o YouTube, gente, eu não sei se pode mostrar, acho que não pode, porque é cenas fortes, viu, gente, mas eu não posso mostrar aqui, mas quando eu tirei minha roupa, gente, no absorvente ali que eu tava usando, né, porque eu tive um sangramento, eu botei um absorvente, e como eu tava tomando esse remédio, ele limpa, ele fica sujando uma calcinha, né, tem que botar um absorvente, aí eu coloquei. Aí, quando eu tirei, eu vi, gente, aquele monte desse tamanho assim, gente, ó. Era desse tamanho, tipo que ele fosse duas coisas, assim. Ele era comprido, só que assim, tinha como se fosse duas bolas de sangue. Como se fosse, não sei, como se fosse gêmeo, não sei, gente, se ali era um feto. Eu não sei se aquele ali era uma criança, eu não sei, gente, eu não sei. Só que eu fiquei muito assustada, porque era pedaço que nem fosse de gordura, era um pedaço ali que nem fosse de sangue para baixo, e eu não sei o que realmente era aquilo ali, e eu fiquei muito assustada. Eu tirei fotos, gente, tirei um monte de foto para mostrar para mostrar a médica, para mostrar a enfermeira, para mostrar a ginecologista, para mostrar a minha irmã, para mostrar as pessoas, para saber o que era realmente aquilo ali, porque não tá. Aí eu mostrei a minha irmã disse que era um remédio fazendo efeito, que era um remédio que estava limpando, né, gente, o remédio que estava limpando. E aí eu passei os dias, passando os dias, né, gente, foi passando os dias, e eu com cólica, a cólica não parava, era muita dor, e eu tomando remédio, não parava. Quando foi ontem, gente, eu fui comprar um Buscopan, e tomei um Buscopan, né, gente, pra passar essa dor. Só eu não sabia que eu estava abortando, não sabia que eu abortei, eu não sabia se aquilo ali era um feto, eu não sei também ainda se aquilo ali é um feto, gente. Eu ainda vou para ginecologista, mas tudo indica que eu abortei sim, né? Mas ainda não caiu a minha ficha ainda, gente, ainda não caiu. Mas eu acredito, gente, que se for um menino, né, uma menina, um filho, Deus não quis que ele vingasse, né? Deus não quis. Mas Deus ainda vai realizar o meu sonho, gente. Deus ainda vai me dar o meu milagre. Isso eu sei que Deus vai me dar o meu milagre ainda. Porque eu sei que Ele me curou aqui dentro, gente. Foi falado na igreja que Ele me curou, que Ele estava fazendo coisas grandes na minha vida.
que Deus ia fazer coisas grandes na minha vida, gente. Tem várias coisas que foi falado na igreja, que Deus usou a irmã e usou o pastor, mas não foi dessa vez, né, gente? Não foi dessa vez. Eu perdi, né? Com certeza eu perdi, porque aqui tem uma listra, gente, apagadinha, não dá pra vocês verem, tem duas listras aí, uma bem acesa e uma apagada. Diz a enfermeira que, como tá com bastante dias, ele não mostra mais que está grávida, mas tem a listra aqui, gente. Eu estava assim grávida e perdi, né, sem saber que eu estava grávida, gente. Mas eu creio, gente, que Deus fez a limpeza no meu útero, Deus fez a limpeza no meu ovário. Ele foi falado na igreja que o pastor estava vendo como se fosse uma criança dentro do meu ventre, gente. Mas no meu ovário, né, gente? E sabe por que eu digo, né, assim? Porque minha irmã disse que, gente, hoje, eu e o meu... Eu, gente, e o meu marido, né? O meu amor que tá aqui, que tava aqui do meu lado hoje, ele percebeu com os meus seios, gente. Ele percebeu, gente, com os meus seios. Tá saindo leite, gente. Leite. Não dá pra mostrar aqui a vocês, que eu vou mostrar meus seios, né, gente? Meus peitos, né? Não dá pra mostrar aqui a vocês, mas tá saindo sim, gente. Eu fui na enfermeira, gente, eu mostrei. Se fazer assim, sai um monte de leite, gente, do meu peito, dos meus dois peitos. Dos meus dois seios sai um monte de leite. E eu acho que por eu estar saindo leite do peito, eu acho que eu sim tava, né, eu acho, né, gente, sim, eu tava grávida, eu não sabia. Mas, gente, eu tenho um relato de ter endometriose, eu nunca engravidei, passei casada há quase 20 anos, gente, né? 16 anos e meio e nunca engravidei, gente. Sempre minha menstruação atrasava um mês, 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses, gente, já chegou. E eu nunca engravidei, gente. Eu achava que esse atraso também era a menstruação que estava atrasada e tudo, gente. Eu só menstruei no começo do mês, em janeiro, gente. Em janeiro que eu menstruei. Mês de carnaval, eu não menstruei, gente. Eu não menstruei mês de carnaval, mês de fevereiro. Aí vim acontecer isso tudo esse mês, né, gente? Desde o dia 1º que eu tava sangrando, né, gente? Desde o dia 1º até o dia 8, né, gente? Aí eu parei esse remédio, que é o chia amarelo unha de gato, mas só que eu já tinha ido para o hospital, gente. Eu já tinha ido para o hospital, já tinha tomado as medicações de lá, já tinha tomado as injeções, e eles não fizeram um teste de gravidez em mim, gente. Eles não fizeram o beta-HCG, não sei se é assim que fala. O exame de sangue eles não fizeram em mim, né? Já foi logo dando um remédio, uma medicação e tudo, gente. Eu não fui fazer coletagem porque eu não sabia que eu estava, gente, né? Tudo que esse negócio saiu dentro, gente, fiquei muito assustada. Esse negócio saiu dentro de mim, fiquei muito assustada. Mostrei pra minha irmã, mostrei pra minha mãe. A minha mãe disse que era um aborto, só que eu não prestei atenção. Eu não liguei, né? Porque minha irmã disse que o remédio estava fazendo efeito, que estava limpando tudo por dentro. O remédio, né, a gente tava limpando. E eu acreditei que foi o remédio que estava limpando, gente. Acreditei. Mas só que os meus seios hoje, ele está saindo leite. Ele está saindo leite, gente, no meus peitos, né? Então, eu acho que eu estava assim, grávida. Eu perdi, né? Eu perdi meu primeiro filho. Eu não sei se era... Eu não sei, gente, se pode falar assim, que era um filho, né? Assim, um feto, né? Não sei, mas pra mim era assim. Não caiu a ficha ainda, gente, né? Mas... ainda não caiu a ficha. Aí eu fui eu fui no postinho, aí ela mandou marcar uma consulta com a
marcar com a agente de saúde, para ela marcar com a enfermeira, para a enfermeira me encaminhar para a ginecologista, gente, urgente. Parece que eu tinha que ir para a ginecologista urgente, né? Porque a ginecologista ia saber o que ia fazer, né? O que eu ia fazer, o que eu vou fazer, gente. Ela vai dizer, para me mostrar, né? Essa foto aí, essas fotos que eu tenho, mostrar a ginecologista, que ela vai indicar e vai falar o que é realmente, né? No exame aqui, gente, ó, deu uma listra forte e uma fraca, né? Porque o beta-HCG já tá fraco, né, gente? Tá bem fraco, porque já tem vários dias já. E não tem como mostrar forte, né, gente? E eu não fiz o teste, minha irmã até pediu para me fazer um teste, gente, né? Antes de eu tomar esse remédio, mas eu não ouvi ela, gente. E fui tomar o chia amarelo linha de gato, né, gente? O que eu digo para vocês não tomem o chia amarelo e unha de gato antes de você menstruar. Você quer tomar o chia amarelo e unha de gato, você tome ele produtos naturais, gente, né? Vem de carnes naturais. Você só tome quando você menstruar. Na hora que você menstruar, você passa 7 dias ou 12 dias tomando, e ali você não faz relação nenhuma com o seu parceiro. Você espera aquele tratamento. Aí você só faz alguma coisa, namora, quando você passar os 7 dias ou os 12 dias. Aí no próximo mês você toma de novo o chia amarelo de gato quando menstruar novamente. Aí faz isso uns 3 meses, né, para fazer a limpeza correta. É só na menstruação, gente. A minha irmã falou isso aí, mas eu não liguei, eu tomei antes, achando que eu não ia engravidar, porque eu não engravidava, né, gente? Eu nunca engravidei na minha vida, nunca abortei, eu não sei nem o que é, gente, engravidar, não sei como abortar, não sei, gente, eu não sei realmente. E, gente, e tudo isso, gente, passou na minha vida, né, agora eu tenho que me cuidar mais, né, quando atrasar agora, né, gente, a minha menstruação, eu tenho que correr para fazer um teste, de gravidez, porque eu posso perder, né, gente, que como eu perdi essa vez agora. E, gente, um filho na minha vida, gente, um filho é um sonho, gente, um filho na minha vida é um sonho, é uma bênção, uma vitória, gente, porque é tão amado, é tão querido, gente, é tão desejado, gente. Eu sempre desejei ter um filho. Quando eu estava no meu outro casamento, eu sempre desejei ter um filho, sempre. Eu só não sei se o meu parceiro, né, o meu ex-parceiro, ele queria. Ele não demonstrava que queria, né, gente? Mas eu queria muito, mas eu não conseguia. E agora aconteceu isso, né, gente? Acho que porque Deus quis, né? Eu acredito que Deus quis, né, que acontecesse. Mas eu acredito que Deus, tudo acontece na nossa vida, tem um porquê, tem um motivo, e a gente só vai entender lá na frente, gente. Eu só vou entender lá na frente. Eu estou mais confiando em Deus, estou confiando que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir ter o meu milagre, né? Eu vou conseguir sim ter o meu milagre. Deus vai colocar o meu milagre aqui no meu ventre. Eu vou gerar o meu milagre, gente, né? E eu fico muito triste, né, por isso, porque eu não sei se era uma menina, não sei se era um menino. Eu fico muito triste, né, por não ter vingado, né, gente, muito triste. Mas Deus sabe todas as coisas, gente, Deus sabe todas as coisas, né. Eu sei que o Moisés está tem leite, e quando eu vejo, gente, dá vontade de eu chorar, porque eu nunca vi o Moisés saindo leite desse jeito, né? E leite, gente, tava leite branquinho, né? E não tá aquela água não, ele tá branquinho mesmo. Quando a pessoa faz assim, já sai branquinho mesmo, gente. E tem que confiar em Deus, né? Que vai dar tudo certo na minha vida, que eu vou conseguir em nome de Jesus, né, gente? Vou conseguir, porque é muito ruim, gente, você ficar
Você chegar numa idade, gente, e não ter assim um companheirinho ali sendo seu filho para lhe amar, para você amar, para ele lhe amar e tudo, gente. Tudo que eu mais queria na minha vida era que Deus realizasse o meu grande sonho, que é conseguir ter meu filho, gente. E saber que eu tava e não sabia, isso dói muito em mim. Dói muito em mim, gente. E eu tenho que ir agora ir para ginecologista. Eu vou marcar uma consulta com a enfermeira. De lá ela vai me encaminhar para ginecologista para ver o que vamos fazer, né? Os procedimentos, né, gente? Que vai ser na minha vida os procedimentos, gente. Porque tenho fé em Deus que agora vai dar certo, né? Gente? Torça aí por mim. Eu tô muito triste, gente, que era para ser um vídeo muito alegre, né? Eu tô triste, mas eu sei que Deus está no controle, né? Deus está no controle ali de tudo da minha vida e Deus não vai deixar eu ficar sem o meu milagre. Deus vai realizar o meu milagre. Eu sei, gente, em nome de Jesus, Deus vai realizar o meu milagre, porque para mim ficar com a companhia ali, gente, né, cuidando, amando, né, ensinando os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus, né, porque tem tanta mãe, gente, no mundo por aí, tem tanta mãe no mundo por aí, gente, que maltrata os seus filhos, que deixa os seus filhos abandonados, que não cuida dos seus filhos direito, deixa os seus filhos com as famílias, com os pais, deixa os seus filhos com as avós, não tá nem aí, né, gente, vai morar no outro canto, larga os fios com os familiares, gente, e muitas mães que sonham ser mãe, muitos pais que sonham ser pai, sonham ser mãe, e não consegue ter, né, gente, pede a Deus o milagre, né, para Deus fazer o milagre acontecer, e muitos que tem não valoriza, gente, não valoriza, né, gente, não tá ali para cuidar, não cuida, não quer cuidar, né, deixa largado, gente. Eu jamais, gente, eu iria deixar meu filho com um familiar assim, eu ia morar no outro canto e deixar com os familiares, jamais, gente, jamais, só se eu não pudesse realmente criar, aí sim, mas eu ia fazer os impossíveis para me conseguir, gente, né, porque iria ser o meu sonho, eu ainda acredito que ainda vai ser realizado o meu sonho, gente. Hoje eu estou triste, né, mas quem sabe aí eu não estou gravando aqui, gente, outro vídeo, né, hoje é dia 12 de março, né, gente, não foi hoje que eu perdi, mas foi hoje que eu descobri, né, tudo, e, gente, foi hoje que eu descobri e eu tô meio assim, gente, com muita dor de cabeça, pensando muito, mas confiando em Deus que tudo vai dar certo na minha vida, né? Se Deus não quis que eu engravidasse antes com meu ex, porque não era para ser. Então, se eu engravidei agora e não sabia e perdi, gente, né? Por um erro do hospital, não sei se foi erro do hospital, um erro dos remédios que eu tomei, erro das injeções que eu fui tomar por causa da dor da cabeça muito forte, da agonia e tudo, eu não sei, gente, mas só sei que Deus está no controle e Deus vai me dar o meu milagre, em nome de Jesus eu creio, né, gente, eu creio, e vocês aí, gente, que torça por mim, para Deus me dar o meu milagre, eu chegar aqui e gravar para vocês, gente, que eu consegui, né, gente, o meu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje não é um vídeo feliz, mas eu quis vir aqui falar com vocês, gente, abertamente, porque eu sei que vocês são minhas amigas e meus amigos, né, gente, e tudo, gente, eu precisava vir aqui falar com vocês o que está acontecendo comigo, né, gente, hoje dia 12 de março, que eu descobri, né, que eu tive um aborto espontâneo, um aborto que eu não sabia, gente, que era um aborto, que eu não sabia que eu estava grávida, eu não sabia como é uma gravidez, eu não sabia como é um aborto, não sei, gente, eu não fui para a coletagem porque desceu, né, eu fiquei esses dias com cólica, aí depois eu parei esse remédio e a cólica passou, porque eu estava tomando um remédio em casa e eu não fui para o hospital, gente, não precisou ir para o hospital, nada. É por isso que eu tô meio assim, gente, se eu acredito, se eu não acredito, né? Porque eu não fui pro hospital fazer coletagem nenhuma, gente, né?
Eu não sei porquê, né? Comigo foi diferente, eu não sei, gente. Mas, né, gente, aconteceu comigo isso. E mais eu tenho fé em Deus, que lá na frente Deus vai me dar o meu milagre, gente. E eu vou estar aqui com vocês, alegre, falando pra vocês que eu estou grávida, né? Num próximo vídeo, gente. Em nome de Jesus, eu creio que eu estou curada. Eu creio que Deus me curou. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Quando eu for pra ginecologista, eu vou gravar pra vocês, né, gente? O que ela falou, o que ela não falou, viu? E é isso, gente, viu? Em nome de Jesus, né? Fiquem todos com Deus, né? Todos com Deus, gente. Tchau. Tchau. Beijo para todos vocês, que todos com Deus, e até um próximo vídeo. Que o outro vídeo, gente, seja bem alegre, né? Porque esse não foi alegre, gente, mas eu tô confiando em Deus, gente, no meu coração, que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir ter o meu milagre, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? O inimigo está derrotado, em nome de Jesus, né? Toda obra, gente, de coisa mal, de coisa ruim, toda inveja cai por terra em nome de Jesus. E eu confio que Deus vai me dar o meu milagre na hora certa e no dia certo, gente, em nome de Jesus, que eu estou curada, em nome de Jesus. Tchau, gente, viu? Tchau. Mais. Isso, olha aí, uma foto e uma... Pronto, agora eu vou tirar.